Hoje eu quero abordar com os senhores um dos tópicos mais importantes do livro do Nessahan Alita. A armadilha de vê-la como um ente celeste, algo que parece inofensivo à primeira vista, mas que destrói a posição de muitos homens sem eles perceberem. Não caia nessa tentação. É exatamente nesse ponto que a maioria começa a se perder, achando que está fazendo certo, quando, na verdade, já entrou na armadilha. Imagina isso. Você conhece uma mulher, tudo flui, e sem perceber começa a tratá-la como diferente de todas, quase perfeita. Pois é, esse comportamento sutil, que poucos notam, te coloca em desvantagem sem você perceber. Quando você cai na tentação de vê-la como um ente celeste, você muda sua postura, perde presença e entrega o controle da dinâmica. Senhores, hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece quando você entra nessa ilusão. Mas antes, me diz, você já colocou alguém nesse pedestal sem nem perceber? O erro que destrói homens, quando você começa a vê-la como algo puro demais. Eu já vi esse filme antes, e talvez você esteja vivendo ele agora sem perceber. Você conhece uma mulher, tudo flui, conversa boa, conexão, e de repente, sem nem notar, você começa a colocá-la num lugar acima de todo mundo. Pois é, repara nisso, você começa a tratá-la como se fosse diferente das outras, quase intocável. E aqui começa o erro que destrói homens, a idealização. Você para de enxergar quem ela é de verdade e passa a enxergar quem você quer que ela seja. Agora olha só, quando você transforma uma mulher comum em algo puro demais, em uma espécie de ser perfeito, você automaticamente se coloca abaixo. Senhores, isso aqui é psicológico, não é sobre ela, é sobre a sua percepção. Você começa a medir suas atitudes com medo de perder, começa a pisar em ovos, evita confronto, evita ser você mesmo. E nesse momento, sem perceber, você entrega o controle da dinâmica. Ela não precisou fazer nada, foi você que construiu esse pedestal. E deixa eu te dar um exemplo prático para você sacar isso na vida real. Você começa a mandar mensagem e fica esperando resposta com ansiedade, relê conversa, pensa será que fui demais? Começa a agradar além do necessário. Cancela seus próprios planos só para estar disponível. Pois é, enquanto você faz isso achando que está demonstrando valor, na prática você está mostrando dependência. E repara nisso, toda vez que um homem entra nesse estado, algo muda no comportamento dela. E é aí que o jogo começa a virar, mas isso você ainda não percebeu completamente. Ela não é sua, e nunca foi, o choque que poucos homens suportam. Então, deixa eu te puxar um pouco mais fundo nisso aqui, porque o que eu vou te dizer agora, muita gente evita encarar. Você olha para a relação e pensa que existe algum tipo de posse ali, como se, por estar com você, ela automaticamente deixasse de olhar o mundo ao redor. Pois é, agora repara nisso com frieza. Ela não é sua, nunca foi, e nunca vai ser. O que existe é contexto, momento, interesse, não propriedade. Senhores, isso quebra muita gente por dentro, porque fomos ensinados a acreditar numa ideia romantizada de fidelidade absoluta, como se fosse algo fixo, imutável. Mas o comportamento humano não funciona assim. A forma como ela age hoje está diretamente ligada ao que ela sente, ao ambiente, às opções que ela percebe. Não é sobre maldade, é sobre dinâmica. E quando você entende isso, você para de agir como alguém que garante algo e começa a agir como alguém que sustenta valor. Agora olha só um exemplo simples que acontece direto. Enquanto você acredita que está tudo garantido, você relaxa, para de evoluir, entra no automático. Enquanto isso, o mundo continua girando, outras pessoas continuam surgindo, novas interações acontecem. E não, isso não significa que ela está traindo, significa que a realidade nunca parou de existir. E é exatamente aqui que começa a diferença entre quem entende o jogo e quem ainda está preso na ilusão. Enquanto você acredita na lealdade dela, outros homens já entenderam o jogo. Pois é, agora repara nisso aqui com calma, porque isso muda completamente a forma como você enxerga tudo. Enquanto você está ali, acreditando cegamente na lealdade dela, outro tipo de homem já entendeu que o jogo não funciona na base da crença, mas sim da leitura de comportamento. E isso cria uma diferença brutal entre dois mundos, o do homem que idealiza e o do homem que observa. Senhores, o homem ingênuo aposta tudo na palavra, no sentimento, naquilo que ele gostaria que fosse verdade. Já o homem atento observa padrões, atitudes, mudanças sutis. Ele percebe quando a energia muda, quando a resposta demora mais, quando o interesse oscila. Não é paranoia, é consciência. E essa consciência impede ele de se apegar a uma narrativa confortável que pode estar completamente desconectada da realidade.
E aqui vai um exemplo prático para você aplicar. Ao invés de focar só no que ela diz, começa a observar o que ela faz. Ela investe tempo? Ela puxa assunto? Ela demonstra interesse ativo ou só responde quando convém? Isso muda tudo. Porque enquanto um homem se ilude com palavras, o outro lê ações. E é exatamente essa diferença que define quem vai ser surpreendido, e quem já estava preparado muito antes da mudança acontecer. O perigo silencioso de acreditar que você é o único. Agora presta atenção nisso, porque esse aqui é silencioso, quase invisível. Quando você começa a acreditar que é o único na mente dela, você muda. E muda de um jeito perigoso. Você relaxa demais, para de se posicionar, começa a agir como se não houvesse concorrência. Pois é, parece confortável, mas na prática isso te deixa previsível. Senhores, previsibilidade em excesso mata a atração. Quando você acha que já conquistou, você para de criar tensão, para de se destacar, para de evoluir. E o problema não é só esse. O problema maior é a dependência emocional que começa a nascer. Você passa a basear seu humor, suas decisões e até sua autoestima na forma como ela reage a você. E isso te enfraquece sem você perceber. Agora olha só um cenário clássico. Você começa a priorizar ela acima de tudo, responde na hora sempre, está sempre disponível, abre mão da sua rotina. No começo parece dedicação, mas com o tempo isso vira falta de mistério, falta de desafio. E repara nisso, quanto mais você tenta garantir espaço, menos valor isso tem. E é aqui que muita coisa começa a mudar do lado dela, mesmo sem ela dizer nada. Ela não é especial, você que a colocou nesse pedestal. Agora eu vou ser direto com você. E talvez isso incomode um pouco. Ela não é tudo isso que você criou na sua cabeça. Pois é, quem construiu essa imagem foi você. Você pegou qualidades comuns, ampliou, romantizou, ignorou defeitos, e no final criou uma versão dela que nem ela mesma sustenta. Senhores, isso aqui é responsabilidade sua. Quando você coloca alguém num pedestal, você automaticamente se rebaixa. E a partir desse momento, tudo que vem dela parece mais valioso do que realmente é. Um elogio vira algo gigantesco, uma resposta simples vira sinal de interesse profundo. E enquanto isso, você vai se perdendo da sua própria referência. Exemplo prático. Começa a comparar como você trata ela com como trata outras pessoas. Você muda sua forma de falar? Fica mais inseguro? Mede palavras. Se sim, você já criou um desequilíbrio. O caminho aqui é simples, mas exige consciência. Tratar com naturalidade, sem excesso, sem escassez emocional. Porque quando você equaliza isso, você começa a enxergar com clareza. E quando você enxerga com clareza, muita coisa deixa de fazer sentido. A verdade que ninguém te contou. Fidelidade não é garantida, é circunstancial. Agora segura isso aqui, porque pouca gente fala com clareza sobre esse ponto. Fidelidade não é um contrato mágico que protege você de tudo. Pois é, ela é muito mais circunstancial do que você imagina. Ela depende de contexto, de fase, de percepção de valor, de oportunidade. Senhores, isso não é sobre desacreditar de tudo, é sobre entender a natureza do comportamento humano. Quando as condições mudam, atitudes podem mudar também. E o homem que entende isso não vive com medo, ele vive com consciência. Ele não se apoia numa promessa, ele se apoia na sua própria capacidade de manter valor, presença e postura. Exemplo direto, um homem que continua evoluindo, físico, financeiro, emocional, cria um ambiente onde ele não depende de validação externa. Ele não precisa segurar ninguém. Ele simplesmente se torna alguém difícil de substituir. E repara nisso, quando você para de tentar garantir fidelidade e começa a focar em quem você se torna, a dinâmica muda completamente. Pare de se enganar. Enquanto você romantiza, ela avalia opções. Agora, para fechar esse ciclo, repara nisso aqui com honestidade. Enquanto você está aí romantizando cada detalhe, criando histórias na sua cabeça, tentando encaixar tudo num roteiro perfeito, ela está observando, avaliando, sentindo. Pois é, são processos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Senhores, o homem tende a se apegar à ideia, à emoção, ao significado. Já ela, muitas vezes, responde ao que é concreto: atitude, presença, valor percebido, consistência. Não é frieza, é funcionamento. E quando você entende isso, você para de viver dentro da sua própria narrativa e começa a se alinhar com a realidade.
Agora pensa comigo, enquanto você está imaginando um futuro, ela está analisando o presente. Como você se comporta? Como você se posiciona? Você transmite segurança ou dependência? Isso pesa muito mais do que qualquer palavra bonita. E é aqui que tudo se conecta. Porque quando você para de se enganar, você começa a agir diferente. E quando você age diferente, o jogo deixa de ser invisível para você.